O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou na última terça-feira o fim do preço de paridade de importação para o cálculo do petróleo e combustíveis derivados, como gasolina e diesel. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o impacto da medida já reflete nos postos de gasolina, com queda de preço por litro. Vamos avaliar melhor a estratégia do governo com o presidente da Sinco-Petro, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, José Alberto Paiva Gouveia, que está aqui conosco. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Elisângela, bom dia, Vitor, bom dia a todos os ouvintes. Gostaria que o senhor já começasse aí fazendo uma análise nessa mudança aí da política dos preços e se realmente daqui a pouco a Petrobras vai perder todo esse capital. Olha, na grande realidade é uma novidade para o nosso setor, essa mudança, né? Durante tantos anos ficou sendo o PPI, né? Então já era muito bem claro o que acontecia, né? Com essa nova mudança, eu também fico um pouco preocupado, sim, porque, na realidade, é um assunto que mexe muito com a opinião da população, do povo, né, do consumidor, porque é um produto que é de primeira necessidade para quem usa o seu automóvel, transporta o seu produto, né, e daqui para frente nós vamos ter um pouquinho de incerteza nesse setor, porque o petróleo lá fora não vai parar de subir, nós não temos nenhuma dúvida disso. Aqui internamente nós vamos ter a inflação, que também continua, e nós vamos ter problemas com etanol, problemas com biodiesel. Então, tudo isso para nós é muito importante que a gente tenha certeza do que o governo quer com isso. Só que até agora não se tem noção do que o governo quer com isso, não. Até agora está muito no ar. A primeiro momento foi muito bom, né? Baixou o preço, quem é que não quer? Todos queremos, né? Inclusive nós, donos de postos, mas é uma situação que nos deixa bastante preocupados em relação à Petrobras, porque é uma empresa que, se mudar muito a política do jeito que nós estamos vendo, pode ser que tenha problemas futuros. E, Gouveia, como é que fica a situação da arrecadação, do faturamento dos postos de combustíveis? Você estava falando, né? A medida vai na contramão do restante do mundo, né? O petróleo vai continuar subindo. Aqui no Brasil a gente tem a inflação, mas apesar disso já há essa queda nos preços, né? Uma queda artificial, mas que já está sendo sentida nas bombas, né? A nossa reportagem mostrou agora ao vivo, em um posto aqui de São Paulo, os valores e falou sobre a queda que tivemos, né? Nessa última semana, queda flagrada pelo levantamento semanal da ANP. Então, o combustível já está mais barato, mesmo de forma artificial. Para os postos de combustíveis, como é que isso mexe no caixa? Isso diminui a arrecadação também ou não? Para o setor é indiferente, afinal de contas, o que conta é o valor nas refinarias. Como é que fica, Gouveia? Olha, Vitor, na grande realidade o setor não muda nesse ponto, porque o setor trabalha com uma margem fixa, quase fixa. Cada posto determina a sua margem e acrescenta o preço de custo que vem do governo. Quer dizer, o preço de custo subiu, o revendedor repassa, normalmente é isso que acontece, ele repassa o valor que houve de aumento e mantém a sua margem ativa, a mesma margem que ele vinha praticando. O que muda a nossa margem são os custos do posto de gasolina. Então, eu tenho todos os meus custos em cima de uma margem de rentabilidade que eu tenho de lucro, né? Então, para nós, o preço é importante, sim, na hora da venda, porque quanto mais barato, mais se consome. Mas na nossa conta final do posto, influencia muito pouco. Vai influenciar só no volume de venda. E, lógico, que o volume de venda, junto com a margem agregada, vai dar um lucro maior ou menor para o posto de gasolina. Vilela, mas a preocupação vem para a segunda parte. Desculpa, Elisângela. Não, imagina. A preocupação vem pela segunda parte que vocês tocaram. É a saúde financeira da Petrobras. Isso sim é uma preocupação muito grande, porque nós temos a nossa maior empresa do país e se for usada novamente para fazer política, com certeza absoluta, nós teremos problemas de rentabilidade e teremos problemas de valor da Petrobras já. Vilela, sua pergunta. José Alberto Gouveia, bom dia, satisfação falar com você. Existe no popular, né, a impressão, sempre o que se comenta de que
quando há um aumento do preço dos combustíveis, já é feito o anúncio e imediatamente existe o aumento de preços. Agora, quando há um anúncio de redução, essa redução ela demora para acontecer, muitas vezes até nem se percebe. Isso é uma percepção popular ou isso de fato acontece? E se isso acontece, qual é a motivação disso? Isso é uma verdade, não é dito popular, não, é verdade. O mercado é esse mesmo. Eu não vou fugir da pergunta que me fazem todas as vezes que tem um aumento ou uma baixa. O que acontece é o seguinte, o mercado não vive sozinho, o posto não vive sozinho. Nós não compramos uma gota da Petrobras, posto. A gente compra das distribuidoras. Então, ninguém analisa o que acontece com a distribuidora, que é o que me traz o novo preço. Né? A distribuidora me passa o total? Não. Quando aumenta? Sim. Quando diminui? Não. Então, veja, isso é coisa de mercado, é capital de giro, tanto da distribuidora quanto do posto de gasolina. Se eu comprar um produto mais caro e vender mais barato, não tenho condição de sobrevivência no meu capital de giro. Por sua vez, se o produto vai aumentar e eu não aumentar, na hora de comprar, não consigo comprar o mesmo volume que eu comprava antes. Então, isso é do mercado, é assim que funciona. A minha pergunta é sempre a mesma, eu faço a mesma pergunta sempre. Quando sobe o arroz e feijão, alguém vai ver os estoques do supermercado? Não, ninguém vai ver. Então, o supermercado trabalha também no mesmo sistema que a gente. Ele está estocado, ele vai fazer uma promoção, ele vai estocar, vai vender mais barato fazendo a promoção. Mas ele vai depender sempre do seu capital de giro. Isso é problema de capital de giro e é verdade o que você falou, não fugimos disso não. Gouveia, para que todos entendam, a Petrobras seguia ali a tendência do mercado internacional. A partir de agora, qual é o parâmetro? Como que vai funcionar? Vai seguir qual tendência? E lá no final, né, qual o impacto que isso vai trazer para o consumidor? Elisângela, essa é a pergunta que a gente tem feito depois desse último anúncio. Fizeram um anúncio, eu fiz uma pergunta logo nas primeiras reportagens, 40 centavos, por que não 50? Ou por que não 35? Quer dizer, a caixa preta não está aberta. Então, essa sua pergunta não tem como responder sem se ter a caixa preta aberta. Quer dizer, subiu por quê? O valor que nós fizemos foi por quê? Por que nós diminuímos? Aonde foi que nós conseguimos diminuir? Na compra, no trânsito, no percurso do produto? Quer dizer, na logística? Não, a gente não sabe. Então, não tenho como responder a sua pergunta, infelizmente. E, Gouveia, você acha que seria bem-vindo uma abertura do setor para que o mercado de combustíveis e a revenda, né, os postos, não fossem tão dependentes da Petrobras? Essa abertura já existe, Vitor, mas não é. Mas essa abertura existe, mas não o mercado é dominado por 3 grandes distribuidoras, né? Depois nós temos as pequenas distribuidoras regionais que são difíceis, estão com dificuldade de sobrevivência também, tanto quanto a gente no posto de gasolina. Então, a tua pergunta seria boa se tivesse um mercado onde nós pudéssemos montar, importar, refinar e vender, né? E não é isso que acontece. Então, a gente passa sempre pela mão, por exemplo, de uma refinaria internacional, mas é uma refinaria que está lá fora. E qual é o custo dessa refinaria? Quanto custa o transporte para chegar até no país? Então, veja, a liberdade tem, só não tem a condição de usá-la. Vilela, sua pergunta agora. Gouveia, existe a expectativa de que com essa redução do preço dos combustíveis, se aumente o movimento nos postos, haja algum tipo de geração de emprego, ou a leitura do Sinqopetro é de que essa é uma mudança pontual, como outras que acontecem no dia a dia, e que isso não vai ter capacidade de influenciar nesse aumento de emprego? Olha, na grande realidade, eu vejo que isso é mais uma medida mais política do que outra coisa. É uma medida onde você tem o frição do consumidor. Para nós, o preço baixo é muito bom, não resta dúvida, né? Para o consumidor também é muito bom o preço baixo. Agora, isso nós temos que analisar a que custo isso está sendo feito. Quanto está custando isso para o órgão, nossa empresa, a Petrobras? E quanto vai custar isso mais para frente um pouco? Ok, José Alberto Paiva Gouveia, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo aqui de São Paulo. Obrigado, Gouveia, mais uma vez pela presença. Bom dia para você. Bom dia para vocês, muito obrigado também.